Apresentação referente ao padrão de projeto BRID, que tem por funcionalidade ser aplicado na refatoração de um código de comumente em uma estrutura que contém classes abstratas ou interfaces. Suas derivações representam a parte concreta, denominadas de implementações. Dentro do padrão de projeto BRID, o conceito de implementação está relacionado aos objetos que classes abstratas e suas derivações utilizam para se implementar. Abstração. O livro Padrões de Projeto utiliza a palavra abstração para referir-se a uma classe que depende de um conjunto de operações abstratas, onde diversas implementações desse conjunto são possíveis. O uso do padrão de projeto BRID tem por função refatorar os códigos, de modo a evitarem o uso de herança e darem preferência ao uso de associações corretamente utilizadas. No diagrama, por exemplo, a herança e as associações são utilizadas de modo excessivo. Essa situação representa um conjunto de imagens de diferentes tipos de figura, quadrados e círculos, que são desenhadas por diferentes ferramentas DP1 e DP2. Se existissem mais tipos de imagens e ferramentas, essas associações seriam multiplicadas. Nesse exemplo, as ferramentas representam a implementação das imagens a serem desenvolvidas. As imagens representam as abstrações. As ferramentas representam as implementações, porque representam como a figura será desenhada, enquanto que os tipos de imagem fazem uso dessas ferramentas para serem desenhadas. Aplicando o padrão BRID, é criada uma classe abstrata figura, que será herdada por retângulo e círculo, que são desenhadas pela ferramenta V1. Porém, essas classes não têm conhecimento de qual ferramenta utilizam para serem desenhadas. A classe abstrata desenho contém métodos abstratos, que são implementados pelas ferramentas de desenho V1 e V2. As ferramentas de desenho são acessadas através de métodos protegidos, implementados na classe figura. Portanto, a classe figura possui uma associação para a classe desenho. As classes que herdam de figura acessam os métodos protegidos dela e esses métodos acessam a métodos da classe desenho. Como será utilizado uma classe concreta de desenho? Os métodos em figura utilizarão os métodos específicos das ferramentas. A estrutura de BRID pode ser verificada através da chamada do código pela classe cliente, onde são criados atributos para as classes abstratas, figura e desenho. Ao ser relacionado o atributo desenho à ferramenta de desenho V1 e relacionado o atributo de figura à classe figura círculo, ao invocar o método V1, desenhar será
ao invocar o método r1.desenhar. Será desenhado um círculo criado a partir da ferramenta V1. No jogo gamão, seria necessário que a parte referente à interface gráfica ficasse independente das regras do jogo. Portanto, a interface gráfica faria uso das regras do jogo para que as funcionalidades do gamão fossem implementadas. Dentro do padrão Bridge, a interface gráfica representa o papel da abstração, enquanto que as regras representam a implementação. Repassando essa ideia para o diagrama original, é possível visualizar a estrutura de abstração e implementação existentes no jogo. Para que a interface gráfica não seja mais prejudicada, ela deve perder a associação direta para a classe jogo.java. Para tanto, as assinaturas de métodos visíveis da classe jogo.java serão retiradas dessa classe e inseridas em uma classe abstrata, denominada jogoabstração.java. A classe jogo passará a herdar da classe recém-criada. Associar a classe jogoGui.java para a classe abstrata recém-criada não resolveria o problema, pois se houvessem mais implementações de interfaces gráficas, todas possuiriam uma associação para a classe abstrata, que, se alterada, causaria impacto nas implementações que a usam. A criação da classe jogoabstração resolveu a questão da associação direta de jogoGui.java para a classe jogo, pois a interface gráfica agora pode ser implementada por outras regras.